Continuação, 5. Qual o volume em centímetros cúbicos de uma pirâmide cuja base é um triângulo equilátero de lado 3 centímetros e a altura dessa pirâmide é 5? Bom, para calcular o volume, é a área da base vezes a altura sobre 3. Eu tenho A? Tenho o lado do triângulo, é 3. Tem altura? Tenho, é 5, então é só fazer a fórmula. Claro que eu vou fazer separado aqui, ó, porque como ele é um triângulo equilátero, para não ficar muito extenso ali o cálculo, ó, A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Por quê? Porque a fórmula do triângulo equilátero é essa. Eu sei que o A é 3 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 3 ao quadrado, 9, raiz de 3 sobre 4. Como a divisão não dá exato, eu vou deixar assim e vou jogar assim mesmo, ó. 9, volume, ó, 9, raiz de 3 sobre 4. Essa é a minha área da base. A altura é 5, dividido por 3, certo? Então, vamos fazer o seguinte, ó, vou mostrar uma coisinha para vocês aqui. 9 vezes 5, 45, raiz de 3 sobre 4 e dividido por 3, certo? Para não ter que fazer multiplicação, divisão de fração, aqui a gente faz o seguinte, ó. Como esse aqui é o meu numerador e esse meu denominador, esse 45 pode ser simplificado com 3, tá? Então, ó, 45 dividido por 3 é 15. 15 raiz de 3 sobre 4, certo? Que é a alternativa C. Bom, número 6. Numa pirâmide quadrangular regular, a aresta da base mede 2 raiz de 2. Tá lá, o lado do quadrado. E a aresta lateral raiz de 22. Qual é o volume da pirâmide? De novo, ó, volume, área da base vezes a altura dividido por 3. Só que para calcular o volume eu tenho que encontrar a altura. Mas eu tenho a aresta lateral e o A. Beleza, para achar a altura, olha aqui, gente. Como é que a gente sabe que tem que fazer o Pitágoras, por exemplo? E se eu tenho que achar a altura, as duas maneiras de achar a altura ou é pelo volume ou pelo Pitágoras, aquele do G ao quadrado. Não tem outra fórmula que apareça a altura. Só que nesse caso eu não tenho G, eu tenho a aresta lateral. Então eu vou ter que usar os dois Pitágoras, ó. Vou ter que achar o G primeiro para depois achar a altura. Olha aqui, ó, aresta lateral ao quadrado igual a G ao quadrado mais metade do lado ao quadrado, tá? Aqui eu vou achar o G para depois colocar aqui, ó, G ao quadrado igual a M ao quadrado mais H ao quadrado. Porque eu preciso disso para chegar aqui. Então, a aresta lateral ao quadrado é raiz de 22 ao quadrado, tá? O G não sei. Metade do lado, metade, já coloca a metade aqui. 2 raiz de 2, qual é a metade disso? Raiz de 2, só. Não põe, deixa para fazer a metade aqui, porque senão vocês vão se confundir. Raiz elevado ao quadrado perde a raiz. Raiz elevado ao quadrado perde a raiz. Então, vai dar 22. Esse 2 daqui vem para cá, menos 2, tá? Quando uma raiz é elevada ao quadrado, ela só perde a raiz. Então, dá 20 aqui, ó. Só que eu nem vou tirar a raiz disso, ó, gente, ó. Nem vou tirar a raiz daqui. Porque aqui não tá pedindo G ao quadrado. Aqui eu já tenho G ao quadrado. Claro que se eu tirar a raiz, não tá errado. Depois eu elevo ao quadrado dando mesmo. Eu só vou economizar um cálculo aqui, tá? Vou colocar 20. Porque eu já sei que o G ao quadrado é 20. Então, não eleva mais isso aqui, porque ele é G ao quadrado. O M. O M é a metade do lado, porque a base é quadrada. Qual é a metade disso? A gente já viu. Raiz de 2 ao quadrado mais H ao quadrado. Então, 20, raiz elevado ao quadrado perde a raiz, vem para cá, menos 2, igual a H. 20 menos 2, 18. Raiz quadrada de 18. Ah, mas o 18 dá para fatorar, não dá? Dá para fatorar o 18. Vamos fazer aqui no cantinho bem apertadinho, ó. 18 dá por 2, dá 9, dá por 3, dá 3, dá por 3, dá 1. Quem é que sai da raiz? Aquele que tem a dupla. Então, 3 raiz de 2, tá? Bom, feito isso, vamos para lá, ó. Volume
Área da base. Qual é a área da base? É A ao quadrado, porque é quadrada a base. H, achamos 3 raiz de 2 dividido por 3. Então, volume 2 raiz de 2, que é o A elevado ao quadrado, vezes 3 raiz de 2 sobre 3. Eu já vou cortar os 3, ó, multiplicando por 3, dividindo por 3, vou cortar. 2 raiz de 2 elevado ao quadrado, elevo de fora e a raiz perde a raiz. Então, fica 4 vezes 2, certo? Elevo de fora, 2 ao quadrado, 4, raiz perde a raiz, e vezes a raiz de 2 lá que sobrou da altura. Então, qual é a resposta final desse volume? 8 raiz de 2. Alternativa, que deixa eu olhar aqui na minha, para dizer para vocês qual é a alternativa que corresponde. É a alternativa B da número 6, tá? B. 7. Vamos para 7. As arestas laterais de uma pirâmide medem 15 e a sua base é um quadrado cujos lados é 18. Qual é a altura? É bem parecida com a outra, só que a diferença é que ele pede só a altura. Então, eu tenho que fazer exatamente o que eu fiz aqui e parar aqui na altura. Não precisa fazer o volume, porque a informação que ele deu é a mesma, ó, a aresta lateral e o A. Então, vamos lá, ó, os dois Pitágoras. Ó. A aresta lateral ao quadrado é igual a G ao quadrado mais metade do lado ao quadrado, tá? A aresta lateral é 15, tá? O G não sei. E a metade de 18 é 9. 15 ao quadrado, 225. 9 ao quadrado, 81. Vem pra cá, menos 81, tá? 225 menos 81 é 144. Raiz desse número é 12, certo? Faz lá, ó, o outro Pitágoras. G ao quadrado igual a M ao quadrado mais H ao quadrado, porque eu quero a altura. O G é 12, 12 ao quadrado. O M é a metade do lado, porque ela é de base quadrada. Então, a metade de 18 é 9. E o H não sei, tá? Vamos ver quanto que... Aqui. A número 12 ao quadrado, 144. 9 ao quadrado, 81. Então, vai ficar menos 81, porque tá somando e vai subtraindo. 144 menos 81, 63. Raiz desse número, raiz exata eu sei que não tem, mas eu posso fatorar, ó, 63. É par? Não é par, então não dá por 2. Dá por 3? Dá. 63 dividido por 3 dá 21. Ah, que dá por 3, que dá 7. 7 só dá por 7, 1. Quem é que sai da raiz? O 3, porque ele tem o parzinho. Então, 3 raiz de 7. Alternativa B, tá? E a número 8 e última, vamos lá para o número 8. Uma pirâmide regular de base hexagonal, tá? Base hexagonal. É tal que a altura mede 8 e a aresta da base 2 raiz de 3. O volume dessa pirâmide. Então, se eu tenho o A e se eu tenho o H, eu consigo calcular o volume, não tá me faltando nada, é só jogar na fórmula do volume, tá? Como o volume é a área da base vezes a altura dividido por 3, e aqui a base hexagonal eu vou fazer separado, ó, para não dar muita confusão. A área da base, 6 ao quadrado raiz de 3 sobre 4, porque é uma pirâmide de base hexagonal. O A, 6 vezes 2 raiz de 3 elevado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Ó, não vamos se confundir na quantidade de raiz que tem aqui, ó. Quem que é elevado ao quadrado? 2 raiz de 3. Elevo de fora e perde a raiz. Então, vai ficar 6 vezes 2 ao quadrado, 4. A raiz de 3, como está elevado ao quadrado, perde a raiz. Raiz de 3 sobre 4.
É isso aqui que deu, que sobrou. Um 4 em cima e um 4 embaixo, posso cortar. Então, sobrou 6 vezes 3, 18, porque raiz só multiplica com outra raiz. Então, só pode fazer o 6 vezes 3. 18 raiz é 3. Feito isso, vem pra cá, pra calcular o volume, ó. A área da base, 18 raiz é 3. Qual é a altura? 8 sobre 3. Faz as continhas, então, ali, ó, 18 vezes 8, 18 vezes 8, 144. 144 raiz de 3 sobre 3. Vou dividir por 3, que dá 48 raiz de 3. Esse aqui é o meu volume, que no caso aí é a alternativa C, certo?